Tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista, mas antes disso, meu querido, minha querida, vocês que me acompanham aqui nesse canal, Dormindo com o Inimigo, meu nome é Jandernay Santos, eu sou pastora aqui em Goiânia e não sou uma mera sobrevivente de um relacionamento abusivo com o narcisista, eu sou uma mais que vencedora, amém? Por meio daquele que me amou. Através de Cristo eu encontrei a minha libertação. Eu tive a possibilidade de sair ali da escravidão que eu vivia dentro desse relacionamento abusivo, né? Mas muitos de nós saímos dos relacionamentos abusivos, saímos da escravidão, mas a nossa mente continua cativa, continua com pensamentos de pessoas escravas. Então eu quero com esse conteúdo te levar para esse ambiente de entendimento, ok? Mas antes disso, meu querido, minha querida, não se esqueça de estar compartilhando essa live. Quando você acabar de assistir aqui, você compartilha com o máximo de pessoas que você puder, né? Vamos ranquear esses vídeos que estão aqui nesse canal. Vamos aumentar aí as inscrições para alcançar outras pessoas que estão passando ou que passaram por relacionamentos abusivos com narcisistas, principalmente religiosos. Então me ajuda aí, você homem de Deus, você mulher de Deus, amém? Curte, né? Dá o seu like aí, né? Agora você tem essa possibilidade de dar o seu like aí, ou dislike, você que sabe. Né? Se você não gosta do conteúdo, você também tem total direito de dar o dislike. Se inscrever no canal, curtir e acionar o sininho das notificações, ok? Tá tudo aí abaixo, aí você consegue fazer todas essas 3 etapas aí, me ajudar a alcançar outras pessoas, né? A trazer esse entendimento sobre esse transtorno de personalidade narcisista. E hoje nós vemos aí que há uma epidemia, né, de narcisista no mundo, né? Eu penso de forma macro, né? Eu penso que essa história está sendo contada a respeito de narcisismo desde o Éden e ela vai terminar lá em Apocalipse. Amém? Ela começa em Gênesis e ela termina em Apocalipse, a história dos narcisistas. Então, no decorrer de toda a história da humanidade, nós temos pessoas falando a respeito desse assunto de narcisismo de uma forma ou de outra. Pode ser que não usam a nomenclatura narcisismo, não usa narcisista, né, o transtorno, né, ali os traços deste transtorno para falar que as pessoas, né, aonde nós estamos podem ter esse transtorno de personalidade narcisista, ok? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Hoje eu fiz uma pergunta, hoje não, essa semana eu fiz uma pergunta para Jesus, né? Porque a gente fica assim muito confusa, né? E eu tô falando aqui de experiência própria. Eu tenho mais de 20 anos de cristã e tenho buscado amadurecer no Senhor e buscado a graça, né? E o conhecimento de Deus. E Deus me permitiu que eu passasse por esse relacionamento abusivo, mas eu tenho aprendido muito, sabe? Principalmente com a pessoa do Espírito Santo. E eu questionei o Espírito Santo, perguntando para o Espírito Santo, mas como é que tem tantas pessoas dentro da igreja que são narcisistas e elas oram? Elas pregam, elas falam de Jesus. Como é que isso acontece? Como é que existe essa possibilidade, né, dessa pessoa usar a palavra, né, e se esconder ali atrás da Bíblia, se esconder atrás do sagrado, né, e muitas das vezes ainda ser usado por Deus, né? Eu tive muitas experiências, inclusive com a pessoa que eu me relacionava, né, um conhecimento da Bíblia, orava, buscava, né, e eu fiquei sem entender, e eu falei, Jesus, mas como é que isso acontece, né? E eles fazem tudo isso aí e mentem, enganam, né? Defraudam, manipulam e traem e continuam, Senhor. Aí o Senhor, né, como sempre, o Espírito Santo,
né, essa pessoa maravilhosa que caminha com a gente aí, que nos responde, né, os nossos questionamentos a respeito da palavra de Deus. Ele que faz esse papel de nos revelar o Pai, né, de mostrar o Pai, de se revelar através das Escrituras Sagradas. E eu perguntei para o Espírito Santo, e o Espírito Santo me respondeu que eles são religiosos fariseus, né? Que o religioso, na época de Jesus, fazia todas essas coisas, orava, buscava, né? Usava ali os costumes, as tradições, né? Cumpriam à risca a lei de Moisés, mas porém foram os mesmos que falaram: solta Barrabás, né? E prende, crucifica Jesus. Então eles têm essa possibilidade. Se a pessoa não obedece, se a pessoa fala contra, se opõe, né, à hipocrisia do narcisista religioso fariseu, ele faz como fez com Jesus, né? Manda prender e manda matar. Na realidade, não queria que Jesus fosse preso, queria que Jesus fosse morto, né? Queria acabar com a vida de Jesus. Então Jesus era a verdade, Jesus é a verdade, né? E quando nós vamos diante desses narcisistas religiosos, fariseus, eles ficam irados, né? E eles chegam ao ponto de querer realmente nos destruir. Então, para a gente entender bem isso, né, nós precisamos entender lá do princípio. Como é que acontece esse relacionamento, né? Então, os narcisistas, como o Espírito Santo me falou, eles são meros religiosos. O que significa a palavra religiosidade? É um comportamento, são códigos, são crenças que podem ser usadas para o bem e podem ser usadas para o mal. Então, essa pessoa religiosa assume o papel, né, e colocando, como os fariseus, a palavra, né, a lei de Moisés acima até mesmo de Jesus, que era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, eles viram Jesus fazer sinais, as manifestações de Jesus através dos sinais, que Jesus cumpriu a lei, mas mesmo assim, eles não aceitaram Jesus, né, como Deus, porque estavam esperando, né, alguém parecido com eles. Um narcisista religioso, um narcisista fariseu, né? Alguém que estivesse chegando ali quisesse ser ovacionado, né? Não quisesse ser admirado, quisesse ser colocado no pedestal, né? Quisesse ser validado. Não, Jesus veio em forma de servo, em forma de homem, né? Começa ali como um zigoto na barriga de Maria, né? E cresce como criança, filha ali de Maria, com um carpinteiro, né? Jesus simples, Jesus viveu uma vida simples, em toda a sua infância, na sua juventude e na sua vida, no seu ministério, os 33 anos, que a partir dos 33 anos que ele começou ali a manifestar, a fazer as obras que o pai tinha mandado ele fazer. Então, o fariseu religioso, né, ele se levanta, ele se opõe contra tudo aquilo que fala a respeito de verdade, de pureza, de amor, de empatia, de se colocar no lugar do próximo, de ter humildade, porque o narcisista ele não tem nada de humildade, né? O ego dele é lá em cima. Né? Ele quer chegar nos lugares e ele quer ser ovacionado, ele quer ser amado, ele quer ser exaltado. E muito pelo contrário a respeito de Jesus, né? Jesus veio para servir, né? Ele falou isso quando ele lavou os pés dos discípulos, e que ele tinha vindo para servir, né? O narcisista ele não gosta de servir, ele não consegue, né? O religioso ele não consegue servir, ele não consegue aceitar Jesus no coração dele, porque tudo que fala a respeito de Jesus é contrário àquilo que um narcisista religioso fariseu vive no seu dia a dia. Então, quando eu fiz essa pergunta para Jesus, né, para o Espírito Santo, ele me respondeu, porque a pessoa que me relacionava era um pastor. Ele estava nessa posição. E se você for ler todos os evangelhos, em todos eles Jesus estava, e todos eles os fariseus estavam, né? Que era aquele grupo religioso
né, muito importante que havia ali no meio dos judeus, que tinham funções elevadas e importantes no templo, né, e que eram responsáveis, presta atenção, pelo desenvolvimento da fé do povo de Israel. Então era esse povo que levava, esses fariseus que levavam o povo a adorar a Deus, né, que ensinava adoração, né, através da vida deles, das suas experiências, daquilo que eles estavam vivendo dia após dia. Então, por isso que fala a respeito dessa religiosidade que Jesus combateu, chamou eles de raça de víboras, né? Que eles eram como sepulcros caiados, que eram para ouvir o que eles falavam a respeito da lei, mas não era para viver como eles viviam. Então, esses narcisistas religiosos estão no nosso meio. De repente você conhece, né? É um pastor, é um líder do louvor, né? Uma irmã que caminha com você aí na igreja, que é líder da oração, né? É aquele cara que chegou aí na igreja aí todo com aquele ternão, com aquela gravata, né? Se empoderando todo e mostrando que através do que ele está vestindo, ele é um homem de Deus, né? Como eles faziam. Eles aumentavam ali os filactérios das suas vestes para se mostrarem ali, né? Maravilhosos, né? As suas vestes, né? Deveriam ser admiradas. Então, às vezes você está aí dentro da denominação e não está entendendo que você está se relacionando com um narcisista religioso fariseu. Então, lá em Lucas 18, verso 10 ao 14, fala a respeito disso, né, que eles gostam de se aparecer. E uma coisa que eles gostavam muito de fazer era de orar, né? Então, foi essa a minha pergunta para Deus. Mas eles oram, Jesus. Eles oram, né? Eles buscam. Eu não sei quem eles estão buscando, né? Mas eles buscam. E eles estão orando, eles estão buscando, né? Mas eles estavam, né? Tem essa situação lá do templo que eles estão orando e falando: Senhor, eu devolvo o meu dízimo, eu devolvo a minha oferta. Eu não sou como aquele pecador publicano, né? Deus me livre daquela pessoa, né? Porque aquela pessoa é pecadora. Então ele estava orando lá, esse fariseu religioso, narcisista. E ao mesmo tempo tinha um publicano lá se humilhando, falando: Deus me perdoa, realmente eu sou um pecador, vem com a tua graça, vem com a tua presença, né, sobre mim, me perdoa os meus pecados. Então tá vendo aí? Dá para entender, né? Lógico que nós não vamos colocar todo mundo no pé de igualdade, né? Então todo mundo que está orando é fariseu, é religioso. Não, é a forma deles viverem, é a forma deles mostrarem o relacionamento deles com Deus. É sempre querendo se aparecer, é orando alto para todo mundo ouvir, para se mostrar, para dizer que eles são fiéis, né? A palavra, a lei, que eles são cumpridores da lei. Então eles se achavam superiores. É assim que o narcisista se manifesta, né? Um dos principais sinais. Eles se acham superiores às outras pessoas do mundo, né? Só que não. E eles olham para as pessoas que estão pecando com desprezo, porque não estão pecando o mesmo pecado deles, ou até estão pecando o mesmo pecado deles. Porque tem algo muito interessante que acontece no nosso meio, né? Esses religiosos gostam muito de usar Davi para dar a desculpa do adultério deles. Não, mas Davi caiu e Deus perdoou e ainda colocou em Davi, né? Aí muitos falam que um peso espiritual de dizer que Davi era um homem que tinha adulterado, mas era segundo o coração de Deus. Mas nós vamos ver Davi pecando uma vez do pecado de adultério, né? E ele ouviu a voz ali do profeta, obedeceu a voz do profeta, recebeu as consequências do pecado dele, sabe? E nós não vamos ver também ali no Novo Testamento os apóstolos caírem nesse pecado de adultério. Então, Deus mostra explicitamente o erro, né, o pecado de Davi, e não quer que nós venhamos imitar. Então, esse fariseu aponta o dedo, né? Ele quer tirar a cisca, o cisco que está no olho do irmão, mas ele tem um alqueiro no olho dele. Né? Ele está ali praticando um adultério e está falando para o outro que não pode praticar.
Tá me entendendo? Ele tem ali o suprimento secundário, ele tá tendo ali, ele fazendo triangulação dentro da igreja, ele tem uma amante há muito tempo, mas sobe lá no púlpito e fala que não pode adulterar. E adultera. Outra coisa que eles fazem, eles não se sentem, né? Eles não se sentem bem perto de Jesus. Né? Eles não entendem Jesus. Lembra lá a história da mulher que entra na casa de Simão, quebra um vaso de unguento caríssimo, derrama aos pés de Jesus e faz toda aquela adoração diante de Deus, né? Aquele Simão ficou irado com aquilo, porque viu que Jesus se importou com aquela mulher. Então, o narcisista religioso fariseu odeia quando Jesus se importa com a gente, quando Jesus olha pra gente, sabe? Então, eles querem impor as regras. Eles querem dominar Deus através até mesmo da oração deles, sabe? Não, eu vou orar a Deus, né? Eu vou falar com Deus. Você está errado, ainda vai usar o nome de Deus na oração, né? Deus quebranta o coração de fulana, porque é ela que precisa mudar. Deus quebranta o coração de ciclano, porque é ele que precisa mudar. Ele que está no pecado, ela que está no pecado. Então ele não se sentiu bem. Simão era um religioso, né? Um narcisista religioso, fariseu, que não se sentiu bem, que não entendia Jesus. Então eles odeiam quem nos entendem, né? Quem está entendendo esse transtorno, quem fica do nosso lado, quem nos abençoa, quem se preocupa com a gente. Outra coisa que acontece com eles são apegados a coisas que não importam. Lucas 11, verso 37, verso 38, fala a respeito que eles lavavam as mãos até aqui. Faz igual os médicos, né? Aquela sepsia da mão ali, né? E Jesus certa feita falou que o que era pecado e errado não era o que entrava pela boca, era o que saía. Eram as palavras que saíam, né? Eram as atitudes que aquelas pessoas tomavam através daquilo que eles estavam falando, as ordens, né? O rigor que eles queriam dizer a partir da lei, uma coisa que nem existia. Não está na lei fazer isso, lavar as mãos antes de comer, né? E eles criticaram os discípulos de Jesus, né? Criticaram Jesus porque Jesus não lavava as mãos antes de comer. Então eles se importam com regras, né, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E fazem isso também a respeito do divórcio. Jesus permitiu o divórcio a partir do adultério. Ali quando há uma traição, aquela mulher tem o total direito de pedir a carta de divórcio. Aquele homem tem total direito de pedir a carta de divórcio. É a palavra de Deus que diz. Então eles vão mudar a palavra, né? Eles vão usar a palavra contra nós, para nos manipular. Outra situação que eles gostam de fazer muito, que é a marca do fariseu, né, religioso narcisista, que eu quero encerrar aqui, é a hipocrisia. Eles são hipócritas, né? Eles falam e não fazem. É aquela questão, chega, pede perdão, não me perdoa, né? Vão lá, faz tudo que eles fazem, faz o bombardeio de amor, depois vai desvalorizando aquela vítima, depois no final descarta aquela vítima, aí quer fazer o Hoover, quer voltar atrás, quer sugar aquela vítima novamente, aí vem usando a hipocrisia da religiosidade, né? Falam, pede perdão, né? Parece que realmente eles mudaram, parece que realmente eles estão querendo algo sério com Deus, usa o nome de Deus, usa a Bíblia, usa a palavra para manipular suas vítimas, para que as suas vítimas voltem novamente ali para o ciclo do abuso, né? Para não perder os membros da igreja, manipula os membros, sabe? Usam a palavra, usam ali um aconselhamento que deu para aqueles irmãos, uma conversa que aqueles irmãos tiveram com ele. Então vão usar a hipocrisia para prender aquelas pessoas no ciclo do abuso. Eles não gostam de se submeter à verdade. Não gostam, eles não aceitam se submeter à verdade, eles não aceitam se submeter a Deus. Então, para me encerrar aqui, na realidade, tudo isso aí é um teatro. A oração é um teatro, a leitura bíblica é um teatro, né? Eles conhecem a Bíblia como o diabo conhece. O diabo conhece a palavra de Deus
Ele fez um seminário lá no céu, o diabo. Ele conhece de toda a lei, ele conhece de toda a palavra de Deus. Crê em Deus, mas não obedece, a ponto de tremer, mas não obedecer. Da mesma forma são esses narcisistas religiosos fariseus. Conhece de Gênesis, Apocalipse, prega muito melhor do que nós, conhece toda a lei, conhece o Novo Testamento, sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas não obedecem. Então, na realidade, muitos deles só tomaram banho de piscina. Muitos deles, né, levantaram a mão ali para aceitar Jesus, né? O problema não é eu levantar minha mão e aceitar Jesus. Jesus já deu, né, o favor imerecido, a salvação que é de graça para todos nós. Nós não merecemos, mas o problema está em quem está fazendo esse papel, né? Esse teatro. Eu estou recebendo Jesus, eu sou salvo, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. Então o que vale para mim e para vocês? Diagnóstico, principalmente espiritual, buscando discernimento diante de Deus, buscando o Espírito Santo, né, através da sua intuição no Espírito, se aquela pessoa realmente é uma pessoa que é salva, é uma pessoa que realmente está sendo transformada por Deus, que aquela pessoa realmente recebeu Jesus verdadeiramente, para que você possa se relacionar, para que você possa caminhar junto com essa pessoa. E se você está dentro de um relacionamento abusivo com esse tipo de religioso, fariseu, o que você tem a fazer? Orar a Deus, buscar a Deus, né? Tomar a atitude que já é ensinada aí pela ciência, pelos estudiosos, né, os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, fazer tudo aquilo que eles têm ensinado, mas usar sim a palavra de Deus ao seu favor. Amém? Use a palavra de Deus ao seu favor, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada por ter assistido, não se esqueça de compartilhar. Um grande abraço e até mais.